Bom, gente, esse vídeo aula é para explicar melhor algoritmo, o que é algoritmo e como fazer um fluxograma e um pseudocódigo, que é um tipo de algoritmo. Primeiro, então, vamos entender a definição, de algoritmo. Então, algoritmo é uma sequência de passos que visa atingir um objetivo bem definido. A descrição de uma sequência de passos que deve ser seguida para a realização de uma tarefa. E uma sequência finita de instruções ou operações cuja execução em tempo finito resolve um problema computacional qualquer que seja sua instância. Vamos traduzir isso. Então, algoritmo, gente, ele é a resolução do meu problema. Então, na programação, toda vez a gente vai partir de um determinado problema. E a resolução desse problema, em passos, é o que a gente chama de algoritmo. Portanto, se eu tenho um problema, eu preciso, por exemplo, calcular a média aritmética de 3 notas, eu tenho um problema que eu necessito desse cálculo, eu vou, antes de mais nada, antes de fazer um programa para fazer isso, eu vou definir como que eu resolvo esse problema. Então, em um primeiro momento, eu vou pedir para o usuário me dar as 3 notas. Depois eu vou fazer o cálculo, que então é a soma das 3 notas dividido por 3. E depois eu vou apresentar então para o usuário essa média. Então, basicamente, toda vez que eu for fazer um programa, eu preciso construir um algoritmo. Mesmo que eu não escreva ele, que eu faça ele de uma forma que fica só na minha cabeça, na minha mente. Mas eu vou ter que pensar na resolução do problema. Então, aqui tem um exemplo de um algoritmo para somar 3 números. Então, o primeiro passo, eu vou receber os 3 números. Eu sei quais eles são? Não. Vai depender do que meu usuário vai querer digitar. O passo 2, eu somo, então, esses 3 números, que eu já estou de posse deles. E o meu passo 3, eu mostro o resultado obtido. Mas, na verdade, a nossa vida é feita de algoritmos. Então, existe um outro algoritmo aqui, que é um outro exemplo, que é para fazer um sanduíche. Quando você vai fazer um sanduíche, por incrível que pareça, o que você está fazendo é executando um passo a passo, que na verdade é um algoritmo. Então, se você chegar para sua mãe e falar assim, mãe, estou indo ali fazer um algoritmo, executar um algoritmo para fazer um sanduíche, você não está errado. Só que sua mãe vai olhar para você e vai falar, que é isso? O que é algoritmo? Então, tá aqui o nosso algoritmo. Passo 1, pegar o pão. Passo 2, cortar o pão no meio. Passo 3, pegar a maionese. Passo 4, passar a maionese no pão. Passo 5, pegar e cortar o alface e tomate. Passo 6, alface e tomate no pão, colocar. Passo 7, pegar o hambúrguer. Passo 8, fritar o hambúrguer. Passo 9, colocar o hambúrguer no pão. Essa é a sequência de passos que me dá um sanduíche. Ah, mas alguém pode virar e falar assim, não, mas eu não quero maionese. Então, você vai modificar aí o algoritmo porque eu não quero maionese. Então, na verdade, existem várias formas, vários algoritmos para fazer um sanduíche. E nenhum deles está errado. Se você resolve o problema, o seu problema, ou o problema do seu usuário com aquele algoritmo, ele vai estar certo. Todo algoritmo, o primeiro passo que a gente tem que pensar é identificar na entrada de dados, no processamento de dados e saída de dados. Bom, o que é a entrada de dados? Então, todo programa meu, sistema de informação, vai ter uma entrada, um processamento e uma saída. Entrada, gente, o nome já diz, está chegando, entrando alguma coisa. Entrou informação, entrou algo aqui que será processada. Antes de entrar alguma coisa, eu não vou conseguir processar. E muito menos ter uma saída. Então, um exemplo que eu gosto muito de usar é o do caixa eletrônico.
Quando você chega no caixa eletrônico, você precisa inserir o cartão. Porque sem inserir o cartão, a máquina, o programa, não vai saber que é você que está ali na frente dela. Então, você vai inserir o cartão, isso é uma entrada, que ele busca os dados da agência e conta, que processa, né? Identificando que é você. E mais uma outra entrada que é a senha. Você vai ter que digitar a senha para confirmar que aquele usuário que está ali é você mesmo. Ah, tá, mas eu passei meu cartão para alguém com a senha. Ele vai achar que é você que está ali. A menos que tenha mais uma entrada que é, por exemplo, da digital. Então, biometria, né? Então, a menos que seja assim, não vai ter como. Processa, então, agora eu escolhi a opção, que é mais uma entrada, essa escolha de opção, que eu quero sacar o dinheiro. E inserir também mais uma entrada, que é o valor de quanto que eu quero sacar. Ele vai me processar, fazer um cálculo ali de dedução daquele valor, vai debitar aquele valor de sua conta e vai ter uma saída que geralmente ele mostra na tela o resultado, né, desse débito e melhor ainda, que é o dinheiro, que é o que você está esperando. Se faltar uma dessas partes nesse processo do algoritmo, ele vai estar errado. Então, ele precisa disso aqui, desse fluxo aqui. Vejam que aqui já está, inclusive, representado em símbolos, que são símbolos que a gente vai usar em fluxograma. Entrada de dados, processamento e saída. Os tipos mais utilizados de algoritmos são descrição narrativa, fluxograma, pseudocódigo ou Portugal. O descrição narrativa é o que a gente faz no dia a dia. É fazer aí o algoritmo para fazer sanduíche. Então, a descrição narrativa ela usa linguagem natural, não tem um padrão para isso, então cada um pode escrever de uma forma, só lembrando de colocar em um formato de passo a passo, porque é um algoritmo. A vantagem que tem é que não é necessário aprender nenhum conceito novo, nenhum padrão, nenhuma linguagem nova, porque a linguagem natural cada um já conhece a sua linguagem. Mas nós temos desvantagem. A desvantagem é que a língua natural abre espaço para várias interpretações, que é o que a gente chama de ambiguidade. E aí vai dificultar posteriormente para a tradução, para a transcrição que a gente faz do algoritmo para o programa. Porque a ideia é que a gente faça um algoritmo que siga um padrão que vai facilitar a nossa vida na hora que eu for escrever meu programa, que eu vou pegar cada uma das linhas ou cada um dos símbolos e vou traduzir isso para uma linguagem de programação. Então, nós precisamos usar um padrão. Um deles, que a gente vai usar muito, é o fluxograma. O fluxograma, ele usa símbolos. Costumo dizer que uma imagem vale mais que 1000 palavras. E é verdade, porque os símbolos gráficos, basta a gente saber eles, ou até mesmo às vezes a gente não sabe o que ele quer dizer exatamente, mas na hora que eu vejo uma imagem, eu consigo ir traduzindo ela e consigo identificar o que ela significa. Então, o fluxograma nada mais é do que um algoritmo feito através de imagem, de símbolos. A gente desenha ele. A vantagem é justamente o entendimento dos elementos. É mais fácil do que o texto. E a desvantagem é que é necessário aprender os símbolos, conceitos dos símbolos, o que significa. E o algoritmo restante não representa muitos detalhes, dificultando sua transcrição também. Então, o fluxograma é um algoritmo resumido, mais direto. Até porque, como eu tenho símbolos, esse aqui seria um fluxograma simples, como eu tenho esses símbolos aqui e ele tem esses significados, eu já sei que o que tiver aqui dentro vai significar alguma coisa, o que tiver aqui dentro vai significar outra coisa. Eu já tenho os significados, mas eu vou precisar aprender. Bom, aqui voltando, fluxograma mínimo seria um
fluxograma de início e fim sem nada sendo executado. Os símbolos que a gente vai utilizar em fluxograma são basicamente esses aqui. Então, esse símbolo a gente usa para indicar o início e o fim do algoritmo. Sempre a gente vai destacar aqui dentro com o nome, com a palavra início, quando a gente quiser começar, e fim quando a gente quiser terminar. Como a gente usa o mesmo símbolo, tem que escrever dentro dele início ou fim. A setinha, que vai indicar o fluxo, qual o fluxo que a gente tem que seguir, afinal de contas, fluxograma. Esse retângulo, que serve para indicar cálculos e atribuições de valores, esse é o símbolo que a gente vai representar processamento. Esse trapézio, que vai ser usado para entrada de dados, ele representa a entrada de dados. E esse outro símbolo, que representa a saída de dados. Então, aqui, ó, entrada, processamento e saída. Por fim, esse outro símbolo que a gente vai usar a partir de quando a gente aprender a estrutura condicional, que é o símbolo usado para a tomada de decisão. Então, eu posso indicar se eu quero, por exemplo, trocar a lâmpada somente quando ela estiver queimada. Então, essa decisão, se a lâmpada estiver queimada, eu ponho a condição aqui de teste para verificar para que lado que eu vou ir no fluxo. Por fim, pseudocódigo ou Portugal. O nome já diz, pseudo. Um quase código, porém ele não é um código ainda. Ele não te gera um programa, e sim um pseudocódigo, um algoritmo. Isso aqui também é usado para fazer algoritmo, passo a passo. Bom, a vantagem é que a passagem do algoritmo para qualquer linguagem de programação é quase imediata, bastando conhecer as palavras reservadas dessa linguagem. A desvantagem é que a gente vai ter que aprender regras do pseudocódigo e ele vai ter uma pseudolinguagem, então a gente vai precisar saber. A estrutura básica de um pseudocódigo em estrutura sequencial é a palavra algoritmo, fim do algoritmo, início, fim. Declare, então, logo que a gente inicia o algoritmo, o primeiro termo aqui, que é o declare, é o que a gente faz, a gente chama de declaração de variável. O que é uma declaração de variável? É uma criação de variáveis. Então, nessa linha, no algoritmo, eu já preciso indicar quais são as variáveis que serão criadas na memória, ou seja, os espaços, as caixinhas na memória, que vão ser criadas, e elas são criadas nesse momento. Então, existem linguagens de programação que fazem isso também. Então, ela cria todas as variáveis que precisam ser usadas desde o início. E eu falo qual que é a informação, o tipo do dado que eu vou armazenar nessas variáveis. Se é numérico, números, reais, com casas decimais, ou inteiros, sem casas decimais, ou caractere, que aí engloba tudo, letras, caracteres especiais e até mesmo números. Porém, quando eu falo que o tipo de dado é do tipo caractere, se eu armazeno um número nessa variável, que é do tipo caractere, eu não vou conseguir fazer uma operação matemática. Quando então que faz sentido eu guardar um número como sendo caractere? Quando eu não vou fazer uma operação matemática. Um exemplo é o endereço. Então, não vou ficar fazendo conta com o número da sua residência, de sua casa. Então, eu posso armazená-la como caractere. Às vezes, até o telefone é armazenado como caractere. Porque caractere é um tipo de variável que gasta menos espaço na memória. Então, eu posso usar ela para guardar um número de telefone. Depois dessa declaração, então, voltando aqui na nossa estrutura,
a gente tem aqui o que a gente chama de bloco de comandos, que é o resto todo, que inclui entrada, processamento, saída. Como a gente está trabalhando ainda com estrutura sequencial, nosso bloco de comandos vai ser, literalmente, entrada, um processamento com um cálculo, né, matemático, uma atribuição de valor e uma saída. Se eu tiver mais de um tipo de variável, exemplifiquei aqui, né? Eu tenho um x que é numérico, um y e um z que é literal, e um teste que é lógico, eu tenho que colocar uma debaixo da outra, dessa forma. Detalhe é, gente, literal, é bom essa palavra ter aparecido aqui. Literal é a mesma coisa que caractere. Eu posso chamar esse tipo de dado de literal ou caractere. Numérico, números reais ou inteiros. E lógico. O lógico, esse tipo de variável, essa variável que chama teste, ela só pode assumir os seguintes valores. Eu só posso armazenar dentro dessa variável o verdadeiro ou falso. Só isso. Eu vou usar esse tipo de variável em estrutura condicional. Então, voltando lá na ideia da lâmpada queimada, verdadeiro ou falso. Ok? Então, por enquanto, nós não vamos usar, estamos em estrutura sequencial. E vamos, então, para o bloco de comandos. O que inclui o bloco de comandos? Atribuição de valor, e aí processamento, né? Na verdade, o que estou fazendo é um processamento. Eu vou usar essa setinha, ela é como se fosse o igual das linguagens de programação. Então, aqui eu estou atribuindo 4 para a variável x. E aqui eu estou pegando o x, somando 2 e guardando dentro da própria x. E aqui eu estou atribuindo o valor de falso. A entrada, que a gente basicamente faz com leia, na verdade a gente faz com um conjunto de escreva mais leia. Porque eu preciso falar com o meu usuário que tipo de informação que eu estou precisando naquele momento. Por exemplo, insira o cartão, digite a senha. Então, eu mostro para ele um texto e leio armazenando dentro de uma determinada variável. A saída, então, eu vou mostrar o resultado que eu calcular, né, no processamento para o usuário, eu tenho que usar esse escreva. E aí eu posso também usar o escreva só para um texto simples. Ou um texto simples e uma variável. Bom, beleza. Vamos para o exemplo agora. Então, um funcionário recebe um salário fixo mais 4% de comissão sobre as vendas. Faça um algoritmo, fluxograma e pseudocódigo. Então, eu quero um algoritmo em fluxograma e em pseudocódigo. Em seguida, um programa que receba o salário fixo do funcionário e o valor de suas vendas no mês. Calcule e mostre a comissão e seu salário final. Vamos aqui dar uma rabiscada. Vamos pensar aqui um pouquinho. Nesse algoritmo, eu preciso calcular o valor das vendas e da comissão também, certo? Bom, mas aqui o meu usuário ele tem a seguinte informação. Essa palavrinha aqui até é boa. Receba. Então, o programa tem que receber. Entrada. Está chegando. O salário fixo do funcionário. Certo? Então, essa é a entrada de dados. O meu usuário, ele tem qual informação? Salário fixo. Então, receba é uma palavra que é indicativa de entrada de dados. Bom, beleza. O funcionário ele recebe salário fixo mais 4% de comissão. Então, para o processamento, eu vou precisar calcular o valor das vendas no mês
e a comissão, né? Comissão sobre as vendas, que é de 4%. Beleza? Calcule e mostre a comissão e seu salário final. Ok? Beleza. Vamos pensar só mais um pouquinho. O salário fixo, o usuário já sabe. Então, ele vai virar para mim e vai falar lá, R$1.000, por exemplo. Então, meu salário fixo é R$1.000. Para calcular a comissão, eu preciso saber mais o quê? Que tipo de informação? Quantas vendas ele fez no mês? Porque eu sei que é 4% sobre as vendas, mas eu tenho que ter a informação da quantidade de vendas. Quanto que ele vendeu? Porque se ele não souber me dar essa informação, também não vou ter condições de calcular. Então, ele vai ter que me dar essa informação também. E como saída, eu vou calcular, então, a comissão e o salário final. Então, minhas saídas são essas duas. Comissão, salário final. Salário final, então, vai ser o quê? Vai ser a comissão mais o meu salário fixo. Certo? Então, eu preciso dessas informações. Todas. Preciso saber entrada, processamento e saída. Vejam que eu defini tudo isso pelo exercício. Então, eu já estou trabalhando na resolução, já estou pensando no algoritmo, simplesmente pela leitura do problema. Agora, a gente vai voltar aqui no próprio PowerPoint. A gente vai fazer o nosso fluxograma. Então, eu consigo fazer um fluxograma usando o PowerPoint. Existem outras ferramentas, mas eu posso usar o PowerPoint. Vocês vão ver que aqui, ó, quando eu clico aqui nessas formas, tem aqui, ó, fluxograma. No fluxograma tem todos os símbolos que a gente precisa. Certo? Então, tem aqui entrada. Deixa eu ver até o que está escrito aqui, quando eu passo. Quando eu passo o mouse, aparece dados. Tem aqui processo, que é o processamento. Tem a saída, que quando você passa o mouse, vem como sendo o documento. E tem a terminação, que é o nosso início. Então, eu coloquei o início aqui. Vou escrever aqui, início. Tá aí. E aí, nós definimos, então, que no nosso exemplo, nós teremos duas entradas. Então, eu já vou colocar as entradas aqui como sendo variáveis. Eu não coloco o texto dentro do fluxograma. Por quê? Porque esse símbolo já representa para mim uma entrada de dados. Então, eu não vou colocar texto, e sim nome de variável. Então, vou colocar aqui salário fixo, vírgula, vendas. Então, o meu usuário vai digitar o salário fixo e a quantidade de vendas. Então, vamos fazer um processamento. Na verdade, nós teremos dois processamentos, né? Que é um que eu vou calcular a comissão, que a comissão é igual a 4% das vendas. Então, 4% em programação, a gente pode pôr 0,04 com pontinho, ou 4 dividido por 100. Eu vou pegar as vendas vezes 4 dividido por, dividido por 100, ou 0,04. Isso é a comissão, isso é um processamento. Agora eu vou fazer outro processamento, no qual eu vou calcular o meu salário final, né? Então, ele pediu aqui
comissão e salário final, que eu vou ter que mostrar. Então, salário final é igual ao meu salário fixo, que o usuário já sabe, mais comissão. Então, tá aí. Supondo aí que meu usuário, então, ele vendeu R$100 no mês. Ele tinha R$1.000 de salário fixo, ele vendeu R$100, né? As vendas dele deu R$100. Então, significa que ele vai ter 4% de R$100, né? E vai somar com os 1.000. Então, tá aqui outro processamento. Quantos processamentos que eu posso ter em um algoritmo? Quantos eu precisar. Então, na verdade, não tem limite, não. Não tem limite nem para a entrada, nem para o processamento, nem para a saída. Eu posso ter quantas forem necessárias. Então, eu já estou colocando aqui a setinha, gente, que é para representar o fluxo. O fluxo é a forma que eu vou ler meu fluxograma. Então, iniciei aqui, entrada, o usuário digitou salário fixo e as vendas. Eu calculei a comissão, eu calculei o salário final e agora eu vou mostrar. Então, gente, todo programa ou todo algoritmo, eu tenho que mostrar para o usuário o que eu estou calculando. Por que eu vou deixar isso aqui dentro, só dentro aqui do processamento? Não. Tem que vir aqui e mostrar, né? Comissão, salário final. Um detalhe aqui, gente, que eu deixei passar, para me comentar um pouquinho a questão de nome de variável, é que nome de variável não pode ter til. Cuidado que na hora que você vai usar o Word ou o PowerPoint, ele costuma acentuar. Então, nome de variável não pode ter. Ah, tá, mas aqui a gente não vai executar, né? O algoritmo a gente não executa. Beleza, mas na hora que você for passar isso para um programa, não pode esquecer. Então, finalizando aqui o fluxograma. Acabou, fim. Então, começou aqui, o usuário digitou salário fixo e vendas, calculei a comissão, calculei o salário final, mostrei a comissão e o salário final e finalizei. Esse é um fluxograma para resolver esse problema. Agora nós vamos fazer o pseudocódigo. Então, tá aqui. Vou usar o próprio PowerPoint. Só tem que lembrar que eu vou começar então com o algoritmo. Vou finalizar com fim algoritmo. E aí eu vou seguir essa ideia aqui, ó. Vou pegar aqui o próprio fluxograma. Primeira linha de um pseudocódigo, eu tenho que identificar as variáveis. Todas as variáveis que eu preciso. Então, aqui eu preciso de salário fixo, uma variável vendas, uma comissão e uma salário final. Mais nenhuma. Então, essas variáveis vão ter que estar declaradas aqui, ó. Declare. Vou pôr o mesmo nome. Então, salário, underline fixo, vendas, salário final, comissão. Todas essas variáveis, elas são do tipo numérica. Então, tudo é número. Então, eu já vou colocar elas aqui, todas elas, como sendo numéricas. Ao lado aqui, a gente vai pôr numérico. Estou reduzindo aqui um pouquinho para caber.
todas elas. Então, beleza. Essa é a primeira linha de declaração de variável. Agora, eu tenho que ir pedir o usuário para digitar as informações que eu preciso. Quais são as informações que eu preciso? Então, eu preciso do salário fixo. Então, digite leia salário fixo. Vamos entender isso aqui. Bom, esse conjunto de escreva e leia é a entrada que vai me dar a entrada de dados. Então, eu peço para o usuário digitar alguma coisa e eu armazeno esse dado que ele for digitado dentro dessa variável. Então, isso aqui é a nossa entrada, nossa primeira entrada. Agora, a gente vai fazer mais um escreva, só que a gente vai pedir outra informação, que são o total de vendas. Digite o total de vendas. Só que eu vou armazenar, eu vou ler dentro da variável vendas. Agora, eu vou calcular. Então, vou calcular a comissão. Vamos achar a setinha aqui. Acredito que tem aqui em inserir símbolo. Que tem uma setinha, ó. Beleza. A comissão vai ser vendas vezes, a gente usa asterisco, 4 dividido por 100. E vamos calcular, então, salário final. Setinha de novo. Que vai ser o salário fixo mais comissão. Agora é só a saída. Saída é só escreva. Vejam que agora eu vou fazer um escreva que não é só com texto, e sim um escreva com texto e nome de variável. Então, eu vou colocar aqui a comissão é, vírgula, comissão. Vou pôr outro escreva. Opa, vou colocar outro escreva. Que agora eu vou mostrar, então, o resultado do processamento do salário final. Então, o salário final é salário final. Esse é nosso algoritmo, então, gente. O próximo passo é pegar e traduzir ele para uma linguagem de programação. Nós não vamos fazer isso hoje, porque vai ser o próximo passo. Próxima aula, eu devo pegar esse exemplo aqui e gerar, então, um programa em Scilab. Então, tá aqui o nosso exemplo. Esse é um pseudocódigo. Vejam só uma observação, que ele teve 2 processamentos. Eu calculei a comissão aqui à parte, porque eu preciso mostrar ela. Então, por isso eu quebro esse processamento em 2. Porque senão eu poderia ter feito um cálculo só dentro do salário final, só que aí eu mostraria só a informação do salário final. Como o exercício está pedindo tanto o meu, para me mostrar tanto a comissão quanto o salário final, eu tenho que quebrar aí 2 processamentos. Calcular a comissão, calcular o salário final. Então, é isso, gente. No próximo, eu continuo fazendo programinha disso. E aí, a gente vai usar, então, linguagem Scilab.